todo mundo fez em sala extra. Existem essas salas extras que elas são usadas para casos muito especiais, como, por exemplo, candidatos lactantes, candidatos que têm alguma deficiência física, algum problema assim. Quer dizer, são salas separadas para pessoas que têm condições especiais no momento da prova. Exatamente. Uma mãe que está amamentando, um portador de necessidades especiais, esse tipo de coisa. Exatamente. Muito bem. Todos esses candidatos fizeram prova nessa sala extra. Salas separadas dos demais. Exatamente. E o que aconteceu com as notas desses candidatos? Todos eles quase gabaritaram a prova. O que é gabaritar a prova? Gabaritar é quando você acerta quase 100% da prova. Muito bem. Essa foi a primeira coincidência estranha. Qual foi a segunda constatação? Olha, a segunda constatação foi que todos os cartões foram preenchidos à mão. Os cartões normalmente, os cartões vêm timbrados, eles vêm impressos já do candidato. Com o seu nome impresso, com o seu número de inscrição impresso. Só que esses candidatos que tiraram as melhores notas, os cartões deles foram preenchidos à mão. E um detalhe interessante na história toda é que alguns cartões de resposta têm a mesma letra, foram preenchidos pela mesma pessoa. Você vê lá que obviamente foi a mesma pessoa que preencheu, todos escritos à mão. Agora, isto atingiu a quantos candidatos? Quantos flagrantes semelhantes, idênticos vocês deram? Olha, Boechat, é difícil dizer. Nós começamos a procurar, nós achamos cerca de 20, enviamos para o Ministério Público. Depois achamos mais meia dúzia, guardamos para enviar depois para o Ministério Público. Depois apareceram mais alguns, a gente acha que são um poço sem fundo. Agora, isso teria acontecido em apenas uma capital, em uma cidade? Qual é a constatação que vocês estão fazendo? Não, isso é no Brasil todo. Brasil todo. Vamos chegar no concurso do Ministério do Planejamento em seguida. Nós estamos falando, por enquanto, minha gente, do concurso realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que ainda está sendo realizado com 108 mil inscritos. 108 mil pessoas se inscreveram para disputar 700 vagas. Isso dá quantas? Faz uma conta aí, Rodolfo. Quantos candidatos por cada vaga, ou seja, um concurso pesadíssimo, dificílimo. E aí começa a se constatar que alguns candidatos em várias capitais, em várias cidades, foram fazer a prova em salas separadas que estavam reservadas para candidatos que fossem mães amamentando, portadores de necessidades especiais, esse tipo de coisa, mas botaram essa patota, essa galera nessas salas separadas, com cartões adulterados, preenchidos da mesma forma, com quase 100% de acerto, com a mesma letra e com os mesmos erros de português. Ou seja, tem também um detalhe de uma impressão digital que não era necessária naquela circunstância, que vários colocaram também, não é isso? Isso sim. No dia da prova não houve coleta de digital. Agora, todas essas provas dos candidatos suspeitos, todas elas têm a digital. Significa que a pessoa não sabia que ia ter coleta de digital na hora. Provavelmente isso aí foi preenchido antes da prova ser realizada. Muito bem. Aí o que está acontecendo até agora, minha gente, diante de uma fraude evidente como essa, que não se deu em apenas uma cidade, mostrando que ela foi sistêmica, é que estão sendo eliminados apenas os candidatos que estão sendo flagrados. Ora, o próprio Jorge Salles está nos informando que eles têm informações de outros cartões com as mesmas características que ainda não foram incluídos na lista de eliminados, mostrando que os organizadores do concurso perderam o controle sobre o tamanho da fraude. Que fraude houve? Qual foi o tamanho da fraude? Foi uma coisa pequenininha que um examinador fez ali naquela escola? Não, ela está pipocando em todo o país, em várias capitais, o mesmo tipo de fraude. E os alunos que foram beneficiados, os candidatos que foram beneficiados, não foram todos excluídos, ainda eliminados. Ou seja, há uma fraude sistêmica nesse concurso aí. E até agora o concurso continua como se nada tivesse acontecido. Agora temos, além dessa denúncia, o Jorge Salles tem uma outra denúncia relativa a um outro concurso, também para um órgão federal. Qual é, o Jorge Salles? Do Ministério do Planejamento, para o cargo de agente administrativo. Quantos candidatos inscritos?
Isso eu não sei te dizer, eu não tenho muitos detalhes. Nós começamos a montar o dossiê ontem. E quando foi realizado esse concurso? Esse concurso foi realizado aproximadamente no início de outubro, alguma coisa assim. Muito bem. E o que aconteceu lá? O que aconteceu é que nós encontramos o indício de fraude no mesmo modus operandi que na prova da Polícia Rodoviária Federal. É FUNRIO também? FUNRIO também. E nós temos aqui alguns cartões de resposta dos primeiros candidatos, e eles têm os mesmos problemas dos cartões de resposta dos candidatos da prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, minha gente, nós estamos diante de dois assuntos, dois flagrantes gravíssimos, hein? Órgãos federais, como o Ministério do Planejamento e a Polícia Rodoviária Federal, para citar apenas esses dois, porque foram flagrados, deram margem a fraudes nos seus concursos públicos, e essas fraudes estão materialmente comprovadas. Então, o FUNRIO é uma banca, é uma fundação, digamos, uma entidade ligada à Unirio, a Universidade aqui do Rio de Janeiro, que organiza e realiza concursos para órgãos que contratam essa estrutura, é isso? Isso, Baixá. Há uma licitação e ela participa. E ela vem ganhando todas as licitações ultimamente, porque ela tem oferecido serviços dela por R$1. Você pode conferir isso no Diário Oficial, inclusive. Ela cobra R$1 para fazer isso? Exatamente. Só entrar no Diário Oficial e ver a licitação como foi, que está lá para que todos vejam. R$1 é o preço que a FUNRIO cobra para fazer um concurso público. Agora, certamente porque se favorece da taxa de inscrição dos alunos, não é isso? Deve ter algum tipo. Poxa, eu acredito que essa seja a justificativa que a FUNRIO dá. Agora, as demais bancas, elas cobram um pouco. Não sei se a taxa de inscrição é suficiente para custear um concurso desse tamanho. Porque se fosse assim, eu acho que as outras bancas, elas usariam o mesmo artifício para poder ter lucro com as inscrições. E cobram quanto normalmente, Jorge, as outras bancas, assim? Você já chegou a dar uma olhada? A SESC, que fazer esse concurso da Polícia Rodoviária Federal, ela cobrou mais de 2 milhões. Peraí, gente, então não é só que as evidências são muito graves, os indícios são muito graves, é que tem uma caatinga putzolenta, como dizem os italianos, pairando no ar. Como é que pode uma coisa oferecer, cobrar R$1 por um produto que outro concorrente cobra 2 milhões e muito provavelmente os demais que disputaram essa licitação também cobram algo semelhante? Eu queria agradecer aí ao Jorge Salles. Jorge, a Polícia Rodoviária Federal abriu concurso para que tipo de funcionário, hein? Para que vaga, hein? Para agente. Agente da Polícia Rodoviária Federal, e o outro foi para agente administrativo do Ministério do Planejamento, né? Isso, Baixão. Muito bem, eu quero pedir ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, seu departamento de imprensa, assim como quero pedir ao ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e a sua assessoria de imprensa, que, por favor, nós vamos procurá-los também, para que deem algum tipo de esclarecimento diante de algo que remete a um quadro suspeito, muito estranho, de fraude nos concursos públicos federais no Rio de Janeiro. No Brasil. Isso é um crime. É um crime que perverso, com milhares de jovens, de candidatos, de adultos, enfim, de brasileiros, que pagam inscrições, que estudam, que se esforçam, que jogam seus sonhos em cima disso, que planejam suas vidas em cima disso. Não tem cabimento esse esquema, que tem toda a pinta de um esquema organizado, orquestrado, para aplicar fraudes em concursos de órgãos federais. Quero agradecer ao Jorge Salles Mendonça Leite Romano Nogueira por suas informações, pela firmeza das suas informações. Vamos continuar em contato, meu caro Jorge, e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Eu te agradeço, Machado. Bom dia a todos. E a gente, rapidamente aqui, muito obrigado, Jorge. Olha, o Rodolfo Schneider, Regina Castro, enfim, toda a equipe de jornalismo aqui da Band News Fluminense FM, nós vamos ficar em cima disso, vamos correr atrás dos órgãos públicos responsáveis. E que há? Que história é essa? Como é que pode? Hã? O dinheiro veio da onde, hein? Só de inscrições? Então todo mundo está tomando prejuízo. Revistas semanais, Carta Capital, também traz na